Boa noite a todos, pessoal. Professor Rodrigo aqui e nós vamos dar continuidade na nossa disciplina, nos conteúdos. No vídeo de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre banco de dados, o modelo entidade-relacionamento, que é um diagrama importante que está presente na OML, voltado a projetar banco de dados. Tá? E só para deixar o mais claro possível, nós vamos dividir essa nossa aula em 4 etapas. Na primeira etapa, eu vou falar da parte conceitual do diagrama entidade-relacionamento, explicar sobre cada elemento, os elementos que compõem esse tipo de diagrama. Então vai ser o aporte teórico da nossa aula. No segundo momento, nós vamos fazer uma demonstração prática de como que a gente pode utilizar o diagrama entidade-relacionamento para fazer projeto de banco de dados dentro do contexto do desenvolvimento de software. Na terceira etapa, eu vou deixar uma atividade para vocês praticarem. Essa atividade é a continuidade do projeto interdisciplinar, conforme a gente já vem trabalhando na sala de aula. Só que um detalhe, cada aluno vai ter que fazer o envio individual. Então, existem as equipes de projeto interdisciplinar, mas cada aluno dentro da sua equipe vai ter que fazer o envio da sua atividade, tá? Então pode ser que tenha uma equipe que vai me entregar diagramas diferentes, e não tem problema. O importante é cada um praticar como projetar o diagrama entidade-relacionamento, pensando no projeto aí de banco de dados. E o último tópico, eu vou mostrar as orientações, né, explicar como que vocês vão me enviar as atividades, tá? Então, essas são as 4 etapas da nossa aula. No primeiro momento eu vou fazer o aporte conceitual, teórico, explicar o que é o diagrama entidade-relacionamento, as etapas, né, o que compõe esse diagrama. No segundo momento, uma demonstração prática de como projetar ele. Então eu vou pegar um documento de requisito de uma das equipes que foi desenvolvido em sala de aula, e eu vou tomar esse documento de requisitos como exemplo para fazer o projeto da entidade de relacionamento. E na terceira etapa, vou disponibilizar uma atividade para vocês praticarem e, por fim, orientações aí de como vocês vão me enviar essa atividade, tá? Então, começando aqui de fato com o tópico da nossa aula, a gente vai começar a utilizar o modelo entidade de relacionamento, também conhecido como modelo ER, ou também alguns chamam de MER, de modelo entidade de relacionamento, tá? Também conhecido por essas duas siglas, pela sigla e R, né, pela letra E e R, de sigla de entidade de relacionamento. Muito bem, então, no modelo entidade de relacionamento, a gente faz uma análise do mundo real utilizando conceitos de entidade e relacionamento. O modelo entidade e relacionamento, ele é um modelo conceitual. Ele é um modelo conceitual porque a gente não vai se preocupar com a tecnologia que a gente vai utilizar ainda. Não, isso a gente vai se preocupar no modelo lógico. No modelo lógico a gente vai se preocupar com a tecnologia, se é um banco X ou Y, por exemplo, se ele vai ser online, se não vai ser, se vai ter questão de redundância de recursos, se vai ser um AWS na Amazon, se eu vou colocar ele numa rede local e etc. Então, isso são preocupações de implementação física. Então, isso é um modelo lógico. Não é o caso do modelo entidade de relacionamento, que a gente vai se preocupar muito mais com a parte conceitual do banco. A gente vai projetar o banco numa camada de administração mais alta. Então aqui, o modelo conceitual, né, é uma descrição do banco de dados de uma forma independente da tecnologia que a gente vai utilizar. Então a gente vai projetar o banco independente do banco em si que a gente vai utilizar. Se vai ser, por exemplo, um SQL Server, se vai ser Oracle, se vai ser Postgre e etc. Então aqui a gente vai projetar independente do banco. O modelo conceitual registra os dados, então isso é importante, a gente vai registrar quais dados vão ficar armazenados em quais entidades e o mais importante, qual que vai ser a relação entre essas entidades. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma representação de duas entidades, uma entidade é preço, outra entidade é tipo de produto. E aí nós temos aqui dentro da entidade preço, os atributos preço, descrição e código. Aqui a gente tem os atributos código e descrição dentro de tipo de produto. E a gente tem aqui a representação de relacionamento entre essas duas entidades, que no caso, um determinado produto pode ter diversos preços. Então, essa é a relação entre essas duas entidades. Porque um preço
pode estar vinculado a um produto, mas um produto pode estar vinculado a N preços. Então essa aqui é a relação. No modelo lógico, a gente vai se preocupar de fato com a tecnologia, com o banco que a gente vai utilizar. Até porque no modelo lógico nós vamos definir os tipos de dados, como por exemplo varchar, inteiro, valores booleano, e dependendo do tipo de banco que a gente for utilizar, isso vai influenciar. Então, tem bancos que fazem armazenamento, por exemplo, de pontos decimal, usando double. Tem banco que usa, por exemplo, decimal, propriamente dito. Então, aí sim vai ser uma decisão já mais voltada para o banco que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, se o meu banco de dados vai ser um SQL Server, quando eu vou fazer a modelagem lógica desse banco de dados, eu já vou levar em consideração os tipos de dados que esse banco armazena, como que as tabelas são estruturadas dentro desse banco e etc. Então, é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração mais próximo, na verdade, na realidade, implementada dentro do próprio banco. Geralmente os próprios bancos de dados, eles disponibilizam uma opção para a gente projetar o modelo lógico dentro do próprio banco, né? Mas isso a gente vai ver no próximo assunto, né? No próximo tópico da nossa disciplina. Nesse momento a gente vai focar no modelo conceitual, porque essa é a proposta do diagrama entidade-relacionamento. Por isso, a gente vai entender os seguintes tópicos que fazem parte do diagrama entidade-relacionamento. O que é uma entidade, o que é um relacionamento, o que são atributos, o que é uma generalização e uma entidade associativa. Tá? Então, esses são os tópicos que fazem parte de um diagrama entidade-relacionamento e a gente precisa entender o que é cada um deles para conseguir projetar da forma correta o diagrama entidade-relacionamento. Então a gente vai para o primeiro tópico, que é entender aqui a entidade. A entidade, ela é um objeto que pode identificar no mundo real, por exemplo, pessoa, fruta, departamento, países. A entidade, ela vai identificar um tema, um grupo de dados que a gente vai armazenar. Então, por exemplo, eu posso armazenar informações de países, informações sobre um determinado departamento, sobre uma pessoa. Por exemplo, se eu fosse criar um software para uma loja de carro, com certeza o meu software vai precisar de uma entidade carro, para dentro dessa entidade a gente armazenar as características de um carro, como a cor, o ano, modelo, nome do carro e etc. Aqui a gente tem outros exemplos de entidades, como sistema bancário, podemos ter cliente, uma entidade para guardar o nome do cliente, o endereço do cliente, quantos anos ele tem, quando ele nasceu, onde ele mora. Conta corrente para guardar as informações da conta corrente, como número do cartão, o saldo, conta poupança, agência, etc. São alguns exemplos de entidade. Outros exemplos de entidades, por exemplo, pensando num sistema de controle de produção de indústria, que poderia ter uma entidade produto para cadastrar todas as informações do produto que o sistema deve controlar, deve fazer a gestão, bem como empregado, departamento, estoque e etc. Então, todas essas entidades, tudo isso são exemplos de entidades e a entidade tem como objetivo principal armazenar valor, armazenar informações, beleza? O próximo tópico é o relacionamento. Por quê? As entidades, elas não existem de maneira solta dentro do banco, de maneira isolada, mas elas devem se relacionar com outras entidades, porque a relação entre as entidades é o que vai dar origem à informação e vai gerar valor, vai gerar significado para o usuário. Então, nesse exemplo aqui, nós temos entidade países e a entidade frutas, na qual países vende frutas, pode vender frutas. Então, qual que é o nome dessa relação? É vendas. Outra questão que as relações têm é a questão da cardinalidade. A cardinalidade, ela vai representar qual é a frequência em que ocorre a relação entre duas entidades. E aí a gente pode ter um para muitos e muito para muitos. Então esses são os tipos de relações ou de cardinalidade que pode acontecer, né, frequências de relacionamento entre as entidades. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, que é um exemplo de um relacionamento de 1 para 1. Aqui, também conhecido como relacionamento binário. Então, nesse exemplo, a gente tem a entidade destino de exportação e tem a entidade histórico de exportação. Qual que é o nome dessa
relação, desse relacionamento é gerenciamento. Então, nesse caso, o destino de exportação é gerenciado gera um histórico de exportação. E um histórico de exportação é gerenciado por um destino de exportação. Então, aqui é uma relação de 1 para 1. Um outro exemplo seria se uma venda, um determinado produto é vendido para um cliente e um cliente pode comprar apenas um determinado produto. Outro exemplo de um relacionamento 1 para 1 seria a questão de um casamento. Por exemplo, uma pessoa pode casar com outra pessoa, né? Então, por lei, né, no nosso contexto aqui no nosso país, nem questão somente de lei, mas no nosso país é comum, né, uma pessoa casar com outra, né? Outros países, né, de culturas diferentes pode acontecer de uma pessoa casar com mais de outra, mas enfim, geralmente o padrão é uma pessoa pode casar no máximo com outra pessoa e a outra pessoa pode casar no máximo com uma pessoa. Então é um relacionamento de 1 para 1. Né? Tem um outro exemplo que é o de 1 para muitos. Nesse caso, de 1 para muitos, a gente poderia pegar como exemplo a questão da venda. Um produto, né, pode ser vendido uma única vez para uma pessoa. Só que uma pessoa pode comprar vários produtos. Então, um exemplo de relacionamento de 1 para muitos. Nesse exemplo aqui, uma princesa, ela tem vários serviçais. Só que os serviçais podem atender somente a uma princesa. Um exemplo, né, pensando aí em um contexto diferente. Outra relação que é de muito para muitos é o caso aqui do país que a gente já viu, né, e das frutas. Nesse caso, frutas podem ser vendidas por diversos países e diversos países podem também vender diversos tipos de frutas. É um relacionamento aqui de muitos para muitos. Até agora, a gente só conseguiu visualizar a frequência, né, a cardinalidade entre as entidades dizendo dessa forma. Bom, essa entidade se relaciona, no mínimo, se relaciona com 1 para muitos ou 1 para 1. Tem também um outro tipo de representação, que é a representação de cardinalidade mínima. Nesse caso, é quando a gente vai deixar claro qual que é a quantidade mínima e a quantidade máxima de relacionamento entre as entidades, de ocorrência de relacionamento entre as entidades. Nesse exemplo aqui, o empregado ele pode ter nenhum ou pode ter muitos dependentes. Nota que aqui desse lado a gente tem o 0 e desse lado aqui a gente tem o N. Ou seja, nesse caso aqui, deixa eu pegar uma caneta, tá vendo? Aqui tem o 0 e aqui tem o N. Aqui tem um 1 e tem um 1 aqui. Primeiro, cardinalidade mínima. Segundo, cardinalidade máxima. Então, nesse exemplo aqui, o empregado pode ter nenhum dependente. Mas um empregado também pode ter muitos dependentes. Agora, o contrário. A questão do dependente. Um dependente tem que estar vinculado a pelo menos um empregado e no máximo a um empregado. Então, essa é a leitura de cardinalidade mínima. Vamos pegar aqui um outro exemplo para a gente entender melhor a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima. Aqui tem um exemplo que eu falei do casamento. Então, ó, o marido, ele tem no mínimo uma e no máximo uma esposa. E a esposa tem no mínimo um marido e no máximo um marido. O pai tem no mínimo um filho e pode ter muitos filhos, N filhos, só que o filho tem no mínimo um pai e no máximo um pai. O tio tem no mínimo um sobrinho e no máximo muitos sobrinhos. E o sobrinho pode ter no mínimo um tio e no máximo muitos tios. Então, essa é a representação de cardinalidade mínima. Quando que nós vamos à cardinalidade mínima? Quando é importante deixar claro qual que é a mínima possibilidade de interação entre as entidades e a máxima possibilidade de interação entre as entidades. Bom, o próximo tópico é os atributos. Os atributos, eles vão definir quais informações que a entidade vai armazenar. Então, nesse caso aqui, a gente tem a entidade projeto, que vai armazenar código, nome e tipo. Então, nome, tipo e código são atributos. A entidade cliente, ela vai armazenar os atributos código, nome e telefone. Ou seja, código, nome e telefone são dados
que essa entidade vai armazenar. Uma outra representação de atributos, além dessa daqui, usando aqui essa linha conectada à entidade com uma bolinha, e quando ela está preenchida é porque isso daqui é o ID da entidade, é a chave primária, é o código identificador e os demais atributos comuns. Uma outra representação é essa daqui, usando retângulos com cantos arredondados. Então essa associação também funciona e é aceita perfeitamente no diagrama entidade relacionamento também. Então aqui a gente tem fruta, e a entidade fruta ela tem código do produto, nome do produto, preço unitário como atributos aqui. O destino de exportação tem o código de destino de exportação e o nome de destino de exportação como atributo. Além do mais também, na identificação da entidade, um identificador, ele é um conjunto de um ou mais atributos que vão dizer que um determinado valor é único, que é o caso da chave primária. E a gente pode ter dois tipos de identificação, a simples e a composta. Na identificação simples, é como, por exemplo, aqui em pessoa. A gente tem a entidade pessoa, e na entidade pessoa tem os atributos código, nome e endereço. O único identificador aqui é código, por isso é um identificador simples. Nesse outro exemplo, a gente tem a entidade prateleira, que tem os atributos capacidade, número do corredor e o número da prateleira. Ou seja, o que identifica uma prateleira é o número do corredor e o número dela, o número da prateleira em si. Ou seja, ela é identificada por dois identificadores, por isso a gente chama que é uma identificação composta. Além do mais, a gente também pode ter como atributo composto o endereço, por exemplo. Nesse caso, a gente tem a entidade cliente, chave primária CPF, atributo comum nome, atributo composto endereço. Porque o endereço é composto de rua, bairro, cidade e estado. Além do mais, uma outra representação que também é aceita na OML para atributo composto é essa daqui, também usando elipses. Aqui a gente tem, por exemplo, endereço como atributo composto. Na entidade médico, médico tem rua, o endereço tem rua, número, bairro, CEP, cidade, estado. E aqui, data de nascimento também um atributo composto por ano, mês e dia. Então, tudo isso aqui conectado, atributos compostos que pertencem a uma entidade chamada médico. Um outro tipo de atributo é o atributo multivalorado. O atributo multivalorado é aquele atributo que pode acontecer de ter mais de um. Por exemplo, o médico ele pode ter mais de um telefone. Ele pode ter um telefone residencial, pode ter um aparelho celular, um telefone celular. Então ele pode ter 2 telefones. Portanto, é um atributo multivalorado. O médico pode ter 2 e-mails, também um atributo multivalorado. Ele pode ter um e-mail pessoal e profissional. O médico pode ter 2 sites, por exemplo. Ele pode ter o seu site pessoal e ter o site profissional. Então, atributos multivalorados. Muito bem. Então, no próximo tópico aqui, a gente vai ver a generalização. E a generalização é quando nós queremos deixar claro uma situação de herança. Nesse diagrama aqui, nós temos a entidade filial, a entidade cliente, deixa eu pegar a caneta aqui, então filial, a entidade cliente, a entidade pessoa física e pessoa jurídica. Nota que cliente tem nome e cliente tem código. O que o pessoa física e pessoa jurídica tem de diferente? Apenas que pessoa física tem CPF e pessoa jurídica tem CNPJ. Ou seja, eu faço aqui uma generalização. Quando eu uso esse símbolo de generalização, eu estou dizendo que pessoa física e pessoa jurídica vai herdar tudo que cliente tem, ou seja, a pessoa jurídica passa a ter o que cliente tem, nome e código, pessoa física também passa a ter nome e passa a ter código, certo? Então, essa daqui é a representação de generalização. Aproveitando aqui que a gente tem um outro contexto de relacionamento aqui, nessa parte aqui, vamos aproveitar e vamos relembrar essa cardinalidade mínima. Nesse caso, a filial, ela pode ter nenhum ou muitos clientes. Só que um cliente está no mínimo relacionado a uma filial e no máximo a uma filial. Então essa é a leitura aqui da cardinalidade mínima. Uma outra tipo de entidade é a entidade associativa. E essa entidade associativa ela vai acontecer obrigatoriamente quando tiver uma relação N para N. Sempre que tiver uma relação N para N, tem que ter obrigatoriamente uma entidade associativa. Sabe por quê? Porque essa entidade associativa ela vai virar uma terceira tabela no banco de dados quando a gente for fazer o modelo lógico.
né, da representação do banco de dados. Então, por exemplo, ó, o médico ele pode consultar vários pacientes. E um paciente pode ser consultado por vários médicos. E por isso a gente tem que colocar que é uma entidade associativa. Eles se relacionam numa frequência, numa cardinalidade de muito para muitos. E isso daqui vai dar origem no modelo lógico a uma terceira tabela, tá? Então, segue essa regra e quando a gente começar a utilizar o modelo lógico, que é o próximo tópico, eu vou mostrar para vocês por que isso daqui vai virar uma terceira tabela, porque isso daqui também faz parte das regras de normalização de banco de dados que a gente vai ver mais para frente também. Bom, e a consulta aqui está relacionada ao medicamento por meio de uma prescrição. Muito bem, então, resumindo, a gente viu a entidade, viu o relacionamento, vimos um atributo comum e vimos o atributo identificador. Além do mais, a gente viu o símbolo de generalização e especialização, a gente viu o relacionamento identificador e qual que é a entidade associativa. Então, desta forma, a gente vai partir agora para a próxima etapa, que é a etapa 2 da nossa aula. A gente já fez a parte conceitual do diagrama, agora a gente vai praticar. Então, vamos fazer uma demonstração prática de como que a gente pode utilizar o modelo entidade-relacionamento para projetar o banco de dados no modelo conceitual. Para poder praticar, eu deixei aqui pronto, deixa eu pegar aqui o arquivo. Então, baseado nesse documento de requisitos, nós vamos elaborar o documento, o diagrama entidade-relacionamento. O que é importante na confecção do diagrama entidade-relacionamento? Os requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais, para o diagrama entidade-relacionamento, não vai ter relevância. Agora, os requisitos funcionais, sim. Então, não funcional, a gente não olha agora, mas para os requisitos funcionais, sim, porque o exercício é olhar requisito funcional por requisito funcional e tentar identificar o que é entidade, o que é atributo, se um documento, se num determinado requisito funcional existe mais de uma entidade, isso pode acontecer, como o caso aqui, ó. Por exemplo, nesse primeiro requisito, ó, a gente tem a entidade orçamento, e na entidade orçamento guarda-se essas informações, nome completo, nome fantasia. Então aqui, ó, já dá para identificar mais duas entidades. Por quê? Nome completo é nome de pessoa, nome fantasia é nome de empresa. Então a gente tem duas entidades possíveis aqui, que é pessoa jurídica e pessoa física. Telefone, endereço, CPF, CNPJ. De novo, ó, CPF é pessoa física que tem, CNPJ é pessoa jurídica que tem. E-mail, telefone, endereço são informações que podem ser compartilhadas para as duas entidades. A observação e campo de opções de orçamento, então, deve fazer parte de orçamento. Percebe? Então, só nesse requisito, deu para identificar 3 entidades e que esses atributos, alguns são compartilhados entre as duas entidades e alguns são específicos. Então, para a gente ganhar tempo, eu fiz aqui, já baseado nesse documento de requisitos, o diagrama entidade e relacionamento dele, usando a ferramenta do... deixa eu abrir ela aqui de novo. Muito bem, usando aqui o Draw.io. Então, o Draw.io é uma opção gratuita online para você construir diagramas. Esse é o link, se você quiser acessar aí, tá? Esse é o endereço, app.diagrams.net. E aqui você pode vir nessa opção para criar um diagrama. Deixa eu carregar aqui de novo. Beleza? Aqui, ó, Create New Diagram. E ele vai aparecer aqui várias opções de diagrama, né? Tem aqui da OML. Só que o diagrama entidade de relacionamento, ele fica aqui dentro, ó, em Basic. E ele tá aqui, ó, Entity Relationship Diagram. Então vou clicar nele e ele vai habilitar aqui para eu clicar no botão de criar. E ele vai trazer algumas entidades aqui prontas. Só que eu vou selecionar tudo aqui, ó, e vou apagar. Tá? Então, ó, eu vou deixar aqui em branco por enquanto. Aqui do lado eu já montei o diagrama OML desse documento de requisitos. Vamos dar uma analisada nele aqui. Deixa eu aumentar o zoom dele aqui para a gente analisar. Deixa eu ocultar aqui do lado para ganhar espaço. Pronto, então tá aqui, ó. Então olha só, nesse diagrama, esse diagrama de entidade de relacionamento é o diagrama desse documento de requisitos aqui que a gente acabou de olhar. Então, por exemplo, ó, o primeiro requisito, o sistema deve conter um formulário para orçamento com os respectivos campos: nome completo, nome fantasia, telefone, endereço, CPF, CNPJ, e-mail, campo para observação e campo de opções de orçamento. Esse requisito aqui deu origem, olha quantas entidades. Deu origem a essas duas entidades, a essa entidade e a essa entidade. Ou seja, essas 4 entidades aqui estão nesse requisito funcional aqui. Quer ver? Porque, por exemplo, ó, pessoa física
e jurídica é uma pessoa. Então eu coloquei aqui, ó, uma generalização para dizer o seguinte: tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, elas são uma herança de uma pessoa, é um tipo de pessoa. E que as duas têm e-mail, tem telefone, tem endereço e tem código. Agora anota o seguinte: e-mail e telefone são dois atributos multivalorados. Tá vendo que eles estão com uma elipse arredondada, tem a elipse arredondada, não, né? Tem um duplo contorno, né, na elipse. Então isso são atributos multivalorados. Por quê? Tanto a pessoa física quanto a jurídica pode ter mais de um e-mail cadastrado. Por exemplo, pessoa jurídica pode ter um e-mail de atendimento e pode ter um e-mail específico de um representante. Pessoa física pode ter um e-mail profissional e pessoal. Então, como pode ter mais de um né, valor, então é um atributo multivalorado. A mesma coisa do telefone. Pessoa jurídica pode ter telefone celular e telefone fixo, residencial. A pessoa jurídica, né, pode ter telefone para contato comercial e pode ter um financeiro, por exemplo, e etc. Então, dois atributos multivalorados. Então eu vou explicar primeiro o diagrama e daqui a pouco eu mostro como que cria esses elementos aqui no diagrama. Bom, aqui, esse daqui é a chave primária, então é o código, é quem identifica uma pessoa. E o endereço é um atributo composto, porque o endereço é composto de rua, número, bairro, cidade e unidade federativa. Agora, se a gente olhar aqui do outro lado, a gente tem o orçamento. Antes tem um detalhe, né? Tanto pessoa física quanto jurídica, elas têm suas especificidades. Pessoa jurídica tem nome fantasia, e pessoa física tem nome completo. As particularidades de cada entidade fica nela mesma. O que fica na entidade que faz a herança, né, desses tipos aqui? É o que ambas têm. Então, as duas têm e-mail, tanto jurídica quanto física tem telefone, tanto jurídica quanto física tem telefone. Então, isso vem aqui na entidade que está fazendo a herança, certo? Bom, aqui do outro lado a gente tem o orçamento. E o orçamento tem opções, o orçamento tem código e o orçamento tem observações, certo? E aqui a gente tem embaixo a compra. A compra tem código. E aqui embaixo a gente tem produto. Produto tem descrição, valor, imagem, marca e código. Tudo isso daqui, esse documento, entidade, esse diagrama entidade relacionamento, baseado tudo aqui no documento de requisitos. Por exemplo, ó, se a gente pegar produto, vamos procurar aqui pelo requisito de produto, quer ver? Aqui, ó, o sistema deve conter um catálogo com nome dos produtos, imagem, valor e marca. Então tá aqui, ó, descrição, marca, imagem e valor do produto. A mesma coisa com aqui no caso do orçamento. O orçamento tem que ter observação e opções. Então olha só, o orçamento tem que ter opções e tem que ter observações. Então eu fui olhando requisito por requisito e já fiz o diagrama para não ficar um vídeo muito grande de eu segurando e arrastando as coisas aqui dentro do diagrama. Então é mais fácil eu mostrar como colocar cada elemento e aí vocês vão praticar isso numa atividade que eu vou passar daqui a pouco. Bom, então aqui vamos fazer a leitura agora das relações. Por exemplo, aqui a gente tem uma relação em que pessoa contém orçamento. E a gente tem as cardinalidades mínimas e máximas aqui. Deixa eu só enquadrar aqui esses dois. Então, por exemplo, um orçamento, ele é feito para pelo menos uma pessoa, posso até colocar aqui para feito, que eu acho que fica melhor, né? O orçamento, ele é feito para pelo menos uma pessoa e no máximo para uma pessoa. E uma pessoa, vamos colocar, né, no melhor aqui, faz. Então, e uma pessoa faz pelo menos nenhum orçamento, que ela pode estar cadastrada no sistema, mas pode nunca ter feito orçamento. Ou ela pode fazer vários orçamentos. Agora, no caso aqui da pessoa, a pessoa ela pode realizar nenhuma compra também. Ela só pode estar cadastrada no sistema e pode não fazer nenhuma compra ou ter feito várias. E a compra também pode ser realizada por pelo menos uma pessoa, no mínimo alguém comprou alguma coisa, ou por no máximo uma pessoa. Então não tem como rachar a compra, por exemplo, né? Uma compra ser feita por várias pessoas ao mesmo tempo, uma mesma compra, né? Então é uma relação aqui de pessoa pode fazer no mínimo uma e no máximo uma compra. E a compra, ela pode, na verdade, né, a pessoa pode ter feito nenhuma ou muitas compras e a compra foi feita pelo menos uma vez por uma pessoa no máximo. E aqui a gente tem também uma outra relação que é de muitos para muitos. E aqui gera esse tipo de relação aqui que é associativa. Por quê? Nesse caso, a compra ela pode conter no mínimo um produto, compra tem que vender alguma coisa, né? E no máximo muitos. E um produto, deixa eu dar um Ctrl Z que eu mudei o nome sem querer. E um produto pode ter sido vendido uma vez, né?
pelo menos uma vez o produto vai estar dentro da compra ou várias vezes. Então uma relação de muito para muito. Agora eu vou mostrar como que faz pra gente, claro, eu vou exportar isso daqui, né, vou postar no portal, igual eu fiz com a outra equipe, que eu montei o diagrama de caso de uso, eu também vou disponibilizar o diagrama de entidade de relacionamento, então essa equipe já ganha o diagrama de brinde, embora eu vou usar ele para fazer a próxima etapa também, que vai ser do modelo lógico, tá? Então eu vou usar ele para dar continuidade no modelo lógico. Então vou vir aqui em File, vou vir na opção de Export, e tem aqui várias opções, eu vou escolher PNG para exportar, vou clicar aqui no Export, e ele aparece a opção de fazer download do diagrama, fez o download, eu vou abrir aqui ele, olha só que massa, então tá aqui o diagrama, show de bola, e aí, opa, deixa eu só fechar e abrir ele aqui, certo? Aqui, pronto. Então, show de bola, tá o diagrama aqui, e aí é esse diagrama que vocês vão ter que me enviar na atividade. Agora aqui do lado, com o diagrama pronto, exportado e tudo mais, vou vir aqui do lado e vou mostrar agora como que a gente coloca os elementos. Bom, aqui embaixo tem a opção de entidade. Aí você vai abrir aqui e vai aparecer várias opções. Essa daqui é a entidade que representa como se fosse uma tabela no banco. Clica duas vezes, você consegue mudar o nome da entidade. Então vou colocar aqui, por exemplo, produto. Se eu quiser vincular um determinado atributo à entidade produto, eu pego aqui do lado um atributo aqui, ó, esse atributo aqui, que é o atributo comum. Por exemplo, um produto tem nome. Se eu quiser vincular a produto, na verdade vou mudar aqui no lugar de produto para cliente, tá? Para ficar mais fácil. Bom, então o produto tem um nome, cliente tem um nome. Se eu quiser vincular ele aqui, ó, o atributo à entidade, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele aparece uma seta. É só segurar ela e arrastar ela aqui para vincular. Eu posso também ter um outro tipo de atributo, que é o atributo de chave, que é esse daqui, ó. Key Attribute. Ele é sublinhado e ele representa ID. Cliente tem um código também. Então, cliente também tem código. Então, eu vou pegar aqui e vou vincular a cliente. Outra coisa também, cliente pode ter endereço. Então, para representar um atributo composto, eu vou pegar um atributo comum, tá? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu pego um atributo comum, coloco o endereço, vinculo aqui o endereço a cliente, e aí eu coloco aqui, por volta, as informações de endereço. Vou colocar aqui, por exemplo, que o endereço tem rua, o endereço tem número, o endereço tem bairro. Também vamos colocar mais um aqui, né? Mais dois, na verdade. Bairro. Opa. Bairro. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, rua, número, bairro, cidade, estado. UF. Beleza. Só eu ligar eles aqui, ó. Liguei endereço. Aqui também. Liguei endereço. Aqui também. Deixa eu só arrastar para cá. Para não ficar bagunçado. Aqui também. Liguei no endereço. Liguei no endereço e liguei aqui no endereço. Fechou. Beleza? Então, esse diagrama entidade de relacionamento ele é muito importante. Inclusive, ele também é um dos documentos que vai ter que ser feito no estágio, tá? Então, pega firme nele aí para poder ficar craque em como fazer o documento entidade de relacionamento, o diagrama entidade de relacionamento. Bom, então esse é um exemplo de um atributo composto, exemplo de um atributo de chave, código, e vamos fazer aqui um exemplo de um atributo multivalorado, é esse daqui, ó, que tem a elipse com dois contornos. Vou colocar ele aqui, por exemplo, telefone de cliente, é multivalorado, que o cliente pode ter vários telefones. E aí eu vinculo aqui. Agora vamos supor que a gente tem aqui a entidade associativa, que é essa daqui, ó, entidade associativa. Por exemplo, cliente e venda. Certo? Então, ou melhor, né? Vamos colocar aqui como venda. Venda. Aí eu vou colocar um outro atributo aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, que aí eu vou ter produto. Então, aí eu vou ter aqui a relação melhorzinha. Pronto. Então, o cliente, eu tenho aqui uma relação de venda, eu tenho uma relação aqui na verdade aqui, deixa eu cancelar aqui, que o correto é eu fazer aqui, contém. O correto é fazer assim, ó, venda, a venda, contém produto. E aí o cliente está contido aqui na venda, né? E eu pego aqui e vou fazer um relacionamento aqui.
Para ficar mais fácil, vou empurrar todo mundo aqui pro lado. Seleciono aqui todo mundo para trazer para cá. E eu vou pegar uma relação normal, que é essa daqui, relacionamento comum. Então, eu vou colocar aqui que o cliente faz uma venda. Deixa eu só colocar essa seta desse lado aqui. E trago ela para cá e essa para cá. Então, o cliente faz venda. E a venda contém produto. Agora, como que a gente faz para definir a relação aqui, a cardinalidade das relações? Eu vou pegar aqui essa opção de row e vou acrescentar ela aqui. No caso, cliente pode fazer nenhuma venda. Vou até aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar. O cliente pode fazer nenhuma venda ou muitas vendas. N. Do outro lado aqui da relação, a gente vai ter o seguinte, que uma venda, na verdade aqui que um cliente, ele pode ter feito nenhuma ou muitas vendas também. Inclusive nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, cliente faz nem... A venda, né, pode ter sido feita, na verdade a venda tem que ter sido feita pelo menos por alguém e no máximo por alguém. Né? Não pode ter uma venda por mais de uma pessoa, a mesma venda. Né? Não tem como rachar a venda. E o cliente pode ter feito nenhuma ou muitas vendas. A mesma coisa desse lado aqui, só que nesse lado vai ser uma relação de N para N. Por quê? Um produto ele pode ter sido vendido uma vez, pelo menos, e no máximo muitas vezes. E do outro lado, a venda ela pode conter, ela tem que ter pelo menos um produto e no máximo muitos produtos. E aí a gente finaliza aqui e a gente tem nesse caso uma relação de N para N, ou seja, venda pode conter, tem que ter pelo menos um produto e no máximo muitos. E um produto pode ter sido vendido uma vez e pelo menos, ou a gente pode até colocar aqui, ó, no caso o produto pode ter sido vendido nenhuma vez, né, ou muitas vezes em uma determinada venda. Apesar que, nesse caso, eu vou colocar que a venda tem que ter pelo menos um produto. Show de bola? E agora a gente tem aqui um exemplo de como colocar os elementos no diagrama, e aí na hora de salvar, File, e aí Export, e a opção que você preferir, no caso, vocês vão me enviar em PNG, tá certo? Então agora a gente vai para a terceira e quarta parte da nossa aula, que é aqui a parte de compartilhar com você a atividade que você vai ter que fazer, e as orientações do envio da atividade, tá? Então, por mais que a gente vai continuar desenvolvendo o projeto interdisciplinar, deixa eu abrir aqui, por mais que a gente vai continuar desenvolvendo o projeto interdisciplinar, cada integrante do grupo vai ter que enviar atividade separado, tá? Esse link aqui ainda eu não atualizei, eu vou atualizar ele já já. Bom, então cada integrante do grupo tem que enviar a atividade separadamente. Então você pode assistir o vídeo explicativo, né, esse vídeo aqui, sobre diagrama de entidade de relacionamento. O objetivo dessa atividade é colocar em prática os conceitos, técnicas e ferramentas desenvolvidas sobre diagrama de entidade de relacionamento. E o que você vai fazer? Você vai pegar o projeto interdisciplinar que você decidiu junto com a tua equipe e vai montar o diagrama de entidade de relacionamento do teu projeto interdisciplinar baseado no teu documento de requisitos. Então, e aí é comum que, pode acontecer, que eu estou num grupo de um projeto interdisciplinar em 5 pessoas. Cada um tem que enviar um diagrama de entidade de relacionamento? Sim, cada um tem que enviar o seu diagrama de entidade de relacionamento. Ou seja, pode ser que eu faça diferente do meu colega e tá tudo certo, tá? O importante é cada um fazer individualmente para poder praticar. E aí tem que enviar até dia 24, porque no dia seguinte eu vou fazer a correção e vou disponibilizar o próximo vídeo aí explicando o próximo diagrama da UML, tá? Bom, aqui embaixo eu coloquei o link do Dry.io para vocês utilizarem, caso quiser utilizar ele. Tem também o Asta, tem o dia para usar também como outras opções para fazer o diagrama, mas essa opção é legal porque você não precisa instalar nada, é só rodar pelo navegador. E aqui está o endereço para enviar a atividade. Então eu vou copiar aqui o link para mostrar para você. Vou vir aqui, vou abrir ele. Então é só enviar a atividade nesse link aqui. Carregando, pronto. Então aqui você vai colocar seu nome, seu RA, o nome do software e enviar. Inclusive eu vou mudar aqui para enviar como PNG, tá? E não como PDF. Bom, e aí qualquer dúvida é só mandar qualquer dúvida é só mandar nesse e-mail aqui que eu vou
responder o mais rápido possível. A gente está vivendo um momento bem atípico, diferente, né? Então, aproveitem esse tempo de ficar em casa para estudar, para poder ter um tempo aí de estudo, de dedicação. E aí eu espero ver vocês em breve. Então é isso. Essa é a nossa aula de diagrama de entidade e relacionamento. E aí no dia, né, que seria da nossa próxima aula presencial, eu vou disponibilizar o vídeo do próximo assunto, tá? Então, forte abraço, se cuidem e a gente se vê em breve.